não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez adorando e exaltando o nosso Deus e dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E nesse momento eu quero convidar você que está em casa a se desligar do celular. Se você está assistindo pelo celular, não se desligue não. Mas se tem alguém lhe atrapalhando, ou se tem algum vizinho querendo conversar, chama ele para assistir o culto com você. Se liga nos céus e chama teus vizinhos também. Aumenta o som da tua televisão para que ele possa ouvir, né, o que Jesus tem a falar aos nossos corações. Que nesse momento o teu lar seja um lugar só de adoração. Que a tua casa, já que nós não podemos estar aqui, mas você é a igreja. Então que a tua casa seja o templo de adoração. Né, que possamos fazer dos nossos lares de adoração, com verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E nesse momento eu quero te convidar a louvar conosco. Quão grande és tu, ó Deus! Fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Precioso sangue pra me livrar da morte e do pecado. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração a esse Deus tão grande. Pai querido, Pai amado que está no céu, santificado e glorificado seja o teu nome. Pai, muito obrigado pela grandeza que tu tens nas nossas vidas. Obrigado porque grandes coisas o Senhor está fazendo por nós, nos livrando, Paizinho, nos protegendo todos os dias de coisas que nós nem vemos, nem pensamos, mas o Senhor tem nos dado grandes livramentos, Paizinho. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem estado conosco. O Teu Espírito Santo tem nos consolado em todos os momentos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Paizinho, por tão grande amor e misericórdia nas nossas vidas, Paizinho. Muito obrigado. É o que eu te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O Teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver Teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar Teu reino, Tua voz não resisto. Aceito Teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O Teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver Teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar Teu reino, Tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que
minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade, o confronto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus, usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido. Pegar o meu eu, romper com os conflitos, por buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Deus, Ele tem chamado você para adorar, para estar em comunhão com Ele, para viver uma vida de amor, para viver uma vida de conflitos também. Mas Ele resolve todos os conflitos. Então preste atenção, quando Deus tem falado ao teu coração, preste atenção no chamado que Ele tem para você. Nesse momento vamos fazer uma leitura bíblica em uníssono, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5, que fala assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nela se refugia. Vamos recitar o nosso tema, que está baseado na palavra de Deus, e ele fala assim: estudando e ensinando a palavra do Senhor, fonte inesgotável de esperança. E a nossa divisa, que se encontra no livro de Deuteronômio 6, no versículo 7, que diz assim: ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vamos cantar o nosso hino. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos
podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu Redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Vamos fazer mais uma leitura bíblica em uníssono, que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nesse momento, nós vamos ter uma oração de dedicação pelas vidas, pelas pessoas que aniversariaram essa semana, pelas crianças que estão em casa protegidas, por cada membro da nossa igreja, por cada família que está representada através de cada membro. E eu queria pedir nesse momento que Luciano fizesse essa oração ao nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de dedicar ao Senhor as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de te louvar. Nós te agradecemos pelos livramentos, pela proteção que o Senhor tem dispensado a todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nossa igreja, pelas crianças, pelos adultos, pelos idosos, pelos membros e pelos congregados. Muito obrigado porque o Senhor nos dá ferramentas para que nós possamos estar juntos com a tua igreja, louvando e exaltando o teu santo nome. E nós cremos que isso vai passar e que logo logo nós poderemos estar juntos mais uma vez, e que serão momentos de alegria, serão momentos onde nós poderemos valorizar mais e mais o estar em tua casa. Continua conosco, nos abençoando, continua recebendo o nosso culto, nos usando para honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado por todos os irmãos que estão bem de saúde, por aqueles que não estão bem, mas que vão se recuperar porque o Senhor é maior. Continua abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino dizendo que grande é o nosso Deus. Ó Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nesse momento nós vamos, com toda a reverência que temos prestado ao nosso Deus, ouvirmos o que o Senhor quer falar aos nossos corações através do ministro da palavra dessa noite. Olá, irmãos. O tema do nosso mês é Estudando e Ensinando a Palavra do Senhor, fonte inesgotável de esperança. O texto que foi escolhido pela área que está à frente esse mês está em Deuteronômio, no capítulo 6, mas eu vou ler um pouco antes do texto áureo, vamos dizer assim, para que a gente possa discorrer sobre essa questão do ensino da palavra do Senhor. Eu vou ler de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, este é o texto que nós vamos apreciar hoje, nesta noite, e eu queria começar dizendo o seguinte: nós vamos abordar esse tema que foi proposto pela área, num primeiro momento, especificamente a questão do ensino e do estudo e do ensino, porque o tema completo, como os irmãos já sabem, desde domingo passado, é estudando e ensinando a palavra do Senhor, fonte inesgotável de esperança. Então veja que é um tema um pouco abrangente, né? Aborda a questão do ensino, do estudo e da esperança, e a Bíblia como a palavra do Senhor, como fonte inesgotável de esperança. Então hoje nós vamos abordar, nesse primeiro momento, apenas a questão específica do estudo e do ensino. A questão da esperança nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Primeira coisa que eu queria ressaltar para os irmãos nesta noite é o seguinte: o ensino da palavra de Deus, com base no texto que a gente está abordando, ele não é opcional. O ensino, nosso Deus não nos deu a opção de ensinarmos ou não ensinarmos. Ele é uma obrigação. Retornando aqui no texto, só para que fique claro isso, Moisés disse assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Então, ensino na igreja cristã não é uma questão de opção, é uma ordem de Deus, porque Deus pretende que todos os cristãos cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é uma opção, nunca foi, nunca será, e nunca foi a intenção de Deus deixar que nós decidíssemos se deveríamos crescer ou não. O que Deus espera de cada um de nós é que a gente cresça. Então, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, está lá, muito claro, que nós já lemos para os irmãos, Deus ordenou a Moisés, e Moisés cumpriu essa ordenança e passou isso para os israelitas e fez a recomendação que eles ensinassem isso. Outra coisa a respeito desta questão de não ser opcional o ensino para o povo de Deus. Jesus ensinou, a Bíblia diz isso, ele mandou que a gente ensinasse, ele mandou que os discípulos ensinassem, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, os apóstolos ensinaram. Quando a gente estuda o livro de Atos, a gente percebe ali claramente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja primitiva, muitos dos seus membros nunca tinham visto Jesus pessoalmente, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que garantia a autenticidade da doutrina era que ela era trazida pelos apóstolos, ou seja, homens que conviveram com o Senhor Jesus, ouviram dele, aprenderam com ele, e não somente isso, mas receberam de Jesus, a autoridade sobre a igreja. Ele os constituiu apóstolos, ele os enviou para isso, né? Então, Jesus ensinou, mandou os discípulos dele ensinarem, os apóstolos, obedecendo, ensinavam, Paulo ensinou e recomendou às igrejas que ensinassem mutuamente uns aos outros. Ele, Paulo, recomendou que Timóteo ensinasse, que Tito ensinasse, e o escritor aos Hebreus também nos recomenda que devemos ensinar uns aos outros. Até ele faz uma crítica aos seus leitores, ele os adverte, né, dizendo que eles já deveriam ser mestres e ainda estavam precisando de alguém que lhes ensinasse os rudimentos da fé cristã. Em segundo ponto, nós vamos ver aqui o seguinte: o ensino da palavra de Deus e, consequentemente, o seu aprendizado tem um papel importantíssimo na santificação do cristão. Penso eu que, se não houvesse nenhuma outra razão para que nós praticássemos o ensino e o estudo da palavra nas igrejas cristãs, esse seria um motivo. Se só houvesse esse motivo, ele seria totalmente abrangente, porque
ele está ligado diretamente à nossa santidade ou ao processo da nossa santificação. Veja, por exemplo, o salmista, né, no Salmo 1, relata isso, ele deixa isso muito claro. Quando diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quem medita de dia e de noite tem prazer na lei do Senhor, com certeza é uma pessoa que estará crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, estará trilhando um caminho de santificação que a Bíblia recomenda que nós devemos buscar a santificação, sem a qual, há essa advertência, ninguém verá o Senhor. Então, o ensino da palavra de Deus e, consequentemente, o seu aprendizado tem um papel importantíssimo na nossa santificação. Não somente o salmista, no Salmo 1, ressalta isso, mas até o próprio Senhor Jesus, numa oração que ele fazia ao seu Pai, ao nosso Deus, ele disse assim no capítulo 17, verso 17 do Evangelho de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Certo, irmãos? Então, isso para mim colabora com a tese de que o ensino e o aprendizado na igreja cristã é importantíssimo para a nossa santificação. Tanto que Jesus pediu ao Pai que nos santificasse por intermédio da palavra dele, dizendo que a palavra dele era a verdade. E ele ainda disse mais: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus nos enviou ao mundo para ensinarmos a sua palavra, ou ensinarmos o caminho da salvação por intermédio da sua palavra. Então fica claro o que nós abordamos no primeiro capítulo, no primeiro ponto, de que não é uma opção para nós, e fica claro também, com base na palavra de Deus, que o ensino da palavra está diretamente ligado ao processo da nossa santificação. E em terceiro e último ponto, o ensino da palavra de Deus faz com que as próximas gerações obedeçam ao Senhor e, consequentemente, tenham vida longa. Veja só que no texto que nós escolhemos para esta meditação, no versículo 2 do capítulo 6, Moisés diz assim ao povo: desse modo, ou seja, ensinando, obedecendo e ensinando a palavra, desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, é verdadeiro também o terceiro ponto, que o ensino da palavra de Deus faz com que as próximas gerações obedeçam ao Senhor e tenham vida longa. Deus quer que nós tenhamos vida longa, principalmente quando nós estamos trilhando o caminho da obediência, porque quando estamos trilhando o caminho da obediência, nós vamos primar, vamos enfatizar o ensino e a aprendizagem no nosso meio. Daí as escolas bíblicas dominicais, a maioria das igrejas cristãs tem, que primam pelo ensino da palavra de Deus. Nós precisamos lembrar sempre que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós fomos durante muito tempo, os cristãos, os evangélicos, conhecidos como, e somos ainda hoje conhecidos como o povo do livro. E esse livro é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, aquela que pode nos santificar, como o Senhor Jesus disse, quando orava ao Pai Celestial, pedindo que Ele nos santificasse e lembrando e declarando que a sua palavra, a palavra de Deus, é a verdade e pode nos santificar. Então, resumindo, nós vamos recapitular aqui os 3 pontos. O primeiro ponto: o ensino da palavra de Deus não é opcional. Nós não temos essa opção de ensinarmos ou não ensinarmos. Nós temos esse desafio de ensinar a palavra de Deus. Segundo ponto: o ensino da palavra de Deus e, consequentemente, o seu aprendizado tem um papel importantíssimo na nossa santificação. É a partir do conhecimento da palavra, é a partir do exercício na palavra, é que nós vamos nos santificando. Porque o que é a palavra? A palavra é a palavra de Deus. Deus
na sua palavra, diz como que o seu povo, como que os seus filhos devem viver neste mundo, enquanto não fomos chamados à sua presença. Então, se nós quisermos agradar a Deus, nós vamos, consequentemente, primar pelo ensino da palavra, vamos estudar, vamos meditar nela e tal, para que se cumpra o que o salmista disse no Salmo 1, meditar nela de dia e de noite. E, por último lugar, em último ponto, o ensino da palavra faz com que as próximas gerações obedeçam ao Senhor e assim tenham vida longa. Porque Deus tem interesse que nós tenhamos vida longa quando nós estamos meditando na palavra, nós estamos crescendo, nós estamos nos santificando e mais úteis seremos no plano de evangelização do mundo. Lembrando que Jesus, quando eu falei no primeiro ponto que ele determinou que nós ensinássemos, né, ele disse, foi no mesmo momento onde ele mandou pregar o evangelho a toda criatura, começando em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos nessa breve reflexão neste domingo é que não podemos prescindir do ensino e da aprendizagem da palavra de Deus. Não podemos deixar isso de lado, né? Isso é uma ordenança de Deus, é uma ordenança de Moisés, é uma ordenança de Jesus e, além do mais, traz a nossa santificação, está ligado diretamente à nossa santificação e está ligado também o quê? A uma vida longa, porque quando crescemos, quando nos santificamos, somos mais úteis na evangelização do mundo, porque esse foi o desejo de Jesus e a ordem, por que não dizer, a ordem que recebemos dele. Então, não podemos prescindir do ensino e da aprendizagem da palavra de Deus, porque um dos textos também que fala sobre a palavra, o Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E, finalmente, como batistas, nós sabemos, e quem não sabe deveria saber, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ok, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Queria encerrar esta reflexão com uma oração para que Deus abrisse nossas mentes e nossos corações, de modo que a palavra dele possa ser usada por cada um de nós para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para que nós possamos ser vasos de honra utilizados por Deus para toda a boa obra. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua palavra. Que este desejo seja uma realidade na nossa igreja, que cada membro e congregado desta igreja busque, através da Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim sendo, este crescimento sendo real, nós possamos ser usados pelas Tuas mãos poderosas, Senhor, não somente para a evangelização, mas também para a proclamação do Teu reino, para o engrandecimento do Teu nome, para o louvor e honra do Teu nome santo. Muito obrigado por tudo, nós te oramos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos, até a próxima oportunidade, que o Senhor nos guarde a todos debaixo da sua mão santa e protetora. Amém. E com muita alegria e tristeza também, né? Porque vamos esperar mais uma semana para poder estarmos um pouquinho só juntinhos. Nós estamos encerrando esse culto. Queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito mais uma vez. E dizer a você que está em casa, você não está só. Se você ainda não faz parte do grupo da igreja, fala com um dos líderes de área e ele vai colocar você. Nós temos vivido experiências maravilhosas de oração, de louvor, de agradecimento ao nosso Deus. Então, todos os dias existem oração, louvor. Não há outra coisa no nosso grupo. É só oração, louvor e muita palavra de Deus a ser falada. Então, se você ainda não faz parte, não perde tempo. Vai lá, fala com os dos líderes de área, ou até mesmo com o nosso pastor, e ele vai te colocar lá no grupo da igreja. E queremos te dizer que você tem uma ótima semana, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que te proteja, que proteja o teu lar. Se você precisar sair, se proteja, né? Use máscara, lave, higienize bem suas mãos, né? Tenha uma semana abençoada debaixo da proteção do nosso Deus. Que o Senhor possa te livrar, continuar te livrando de todos os acidentes e incidentes
do nosso dia a dia. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre.